agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nessa noite, Pai. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco agora através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que eu venha servir apenas como canal de bênção para a Tua igreja. Que eu seja apenas uma voz, Senhor Jesus, a falar ao coração dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar nos corações. Pai amado e eterno, Senhor Jesus, eu te peço que a gente consiga sair daqui dessa noite mudados e moldados por Ti, transformados pela Tua palavra, entendendo que temos um bom Pai, entendemos que temos um Deus acima de todas as coisas, Pai, que temos um Deus que está no controle de tudo. Te pedimos que o Senhor abençoe essa palavra, derrame a tua unção, Senhor Jesus, que a gente venha se achegar mais a Ti nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa se achegar a cada pessoa nesse instante, a estar ministrando em seus corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É muito bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Acho que os irmãos viram falar isso sempre, né? Todas as vezes que eu vou ministrar, tenho oportunidade, porque é realmente muito bom estar na presença de Deus. É a melhor escolha que a gente fez um dia, foi estar e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Então me alegra muito nessa noite estar aqui com vocês, para trazer essa palavra abençoada por Deus. Desde já queria justificar, né, o pastor Gisel e a pastora Daniela não pôde estar aqui devido a pastora Daniela estar no hospital, não posso chegar um pouquinho tarde, ele não ia conseguir chegar a tempo. Também o irmão Leandro e a irmã Lina estão no hospital também com o filhozinho, né? O irmão Marcos e a irmã Fernanda também não pôde vir devido à saúde também. Vai me ajudando a lembrar aí, tem mais Marcelo, tem Ana que está no hospital juntamente com a pastora Daniela, substituindo o pastor. Marcelo e Mariana está em viagem, né? Tem muitas pessoas faltando hoje aí. O pastor me pediu para justificar. E que, como igreja, a gente continue orando pela saúde dos irmãos, que a gente continue orando pela saúde da nossa pastora, né? A gente orou tanto durante esses anos, né, para que saísse essa cirurgia, ou que Deus a curasse. Mas às vezes a cura é através da cirurgia. Às vezes Deus prepara tudo, né? Tem o irmão Ralph, que é o Ralph, que a mãe dele passou por uma cirurgia também. E a gente orou para que Deus fizesse, mas Ele também fez através da cirurgia. Então muitas vezes Deus usa as mãos dos médicos para curar. Abre portas onde ninguém pode abrir. Talvez seria muito difícil ela conseguir fazer essa cirurgia. Era muito difícil, como o pastor falou. Mas Deus abriu as portas e ela conseguiu. Então que a gente, como igreja, a gente continue a orar, a abençoar a nossa pastora, pois ela tem cuidado de nós, tem zelado por nós. E como igreja, muitas vezes a gente pode ajudar com oração e também com ações, né? Com ações. Sabemos que ela saindo agora do hospital, tem muitos gastos, muitos custos. Se você puder, separe uma oferta especial. Chega para o pastor e fala: pastor, essa oferta aqui é para abençoar a vida da minha pastora. E eu sei que eles vão receber com muito amor, porque a gente sabe que agora vem remédios caros, né? Tem um tratamento após isso ainda a se fazer. Então abençoe a vida dos seus pastores. Ontem a gente estava num congresso de líderes e o pastor cansado saiu ali do hospital às 7 horas, a gente chegou ali 8h30 no congresso, ele foi ministrar e ele estava ministrando sobre honra, sobre o princípio de honra. E às vezes a gente tem que fazer isso pelos nossos pastores, honrá-los, não porque eles são bons, não, claro que são, mas não por isso, mas pelo nosso coração em Deus, porque Deus, quando vê que a gente está honrando quem está acima de nós, Ele tem prazer em nos honrar também. Então separa uma oferta especial lá, separa um valor, um envelopezinho, chega ao pastor e ofereça, e oferte com uma oferta agradável ao Senhor. E eu sei que o pastor vai ficar muito agradecido e Deus também vai te recompensar, pois Deus não deixa nada em dívida. Se você puder dar 100, dê 100, se você puder dar 500, dê 500, mas abençoe em nome de Jesus. Mas se você puder dar R$1 também, dê também, que vai ser bem-vindo. Talvez o remédio é R$101 e as pessoas não fazem 100. Então abençoe, oferte aquilo que você puder, aquilo que propositar em seu coração. Muitas vezes eu coloco no meu coração, quando o Senhor coloca algo no meu coração, eu tenho que fazer aquilo que Ele colocou. Às vezes eu às vezes o coração pesa um pouquinho, você fala assim: poxa, é só isso que eu tenho na carteira.
Mas quando eu faço, não sempre que eu coloco no meu coração, eu faço, Ele sempre honra, Ele sempre envia de onde eu não esperava. E no outro dia, às vezes, chega mais do que eu ofertei. Então, se Deus colocou no seu coração um valor aí, oferte com amor, oferte com gratidão, porque eu sei que o Senhor vai abençoar a sua vida. É você cuidando dos nossos pastores, é nós cuidando dos nossos pastores, pois eles são necessitados das nossas ajudas também. Às vezes está no meio desse povo, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Amém? Vai ter salinha nessa noite? Vamos convidar as crianças, né? Para estar ali na salinha. Abençoar essas crianças abençoadas. São 5 ali em casa, irmãos. 2 é difícil, mas 5. Então imagina esse tanto. É a glória de Deus, né? Para derramar sobre elas. Quem vai orar hoje? Jesus, obrigado por esse dia, seja abençoado pela tua glória. Deixa que nada continue ocorrendo na salinha e aqui. Deixa que sua frente derrama nessa igreja e na sua vida. Jesus, amém. Glória a Deus. Oração perfeita, oração que sai do coração inocente. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a comida nem com a bebida que vocês precisam para viver, e nem com as roupas que vocês precisam para vestir. Afinal, será a vida mais importante do que a comida? Ou afinal será o corpo? Ou afinal a vida não é mais importante que a comida? E não será o corpo mais importante do que as roupas que devem vestir? Versículo 33 diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar a sua vida no reino de Deus, e aquilo que Deus quer fazer, e Ele fará todos o restante dessas coisas. Mantém. Já oramos, já falamos com Deus. Pode se assentar. Nessa noite, hoje eu estava preparando essa ministração, e Deus, esses dias tem ministrado no meu coração sobre providência dele. E hoje eu sentei ali, eu falei, não, vou sentar alguns minutos ali para preparar essa mensagem de hoje. E justamente Deus me tocou a falar sobre isso, sobre providência. A gente tem um Deus que Ele é Pai, que Ele é provedor, que Ele é suficiente é que nele não há nada que falte. Ele é suficiente. Então a gente tem um pai querido, um pai amoroso, um pai que um dia a gente falou assim, não aceito mais ser somente criatura dele, mas a partir de hoje eu aceito ele como pai. Eu aceito a paternidade de Deus sobre a minha vida. E como pai vem a provisão. Eu sou pai hoje. E esses dias, amém? Glória a Deus. Esses dias eu estava meditando sobre isso, sobre paternidade, sobre ser pai, sobre cuidar de alguém, sobre ter alguém sobre os meus cuidados, e lembrando sobre minha vida, sobre a vida das minhas filhas. Obviamente, quando eu vou pensar sobre paternidade, eu penso logo sobre minhas filhas, e eu falo assim: Senhor, o Senhor é Pai, eu te aceitei como Pai, e muitas vezes eu não te coloco na posição de Pai. Muitas vezes eu falo que o Senhor é Pai, mas eu falo da boca para fora. Muitas vezes eu não entendo plenamente como o Senhor é um bom Pai. Muitas vezes não porque o Senhor não porque o Senhor não faz, mas porque o nosso coração humano é duro. Nosso coração humano muitas vezes é falho. E muitas vezes a gente não consegue entender Deus verdadeiramente como Pai. E um Pai é aquele que cuida, é aquele que provê. Aqui ele está falando nesses versículos sobre a comida e sobre o de vestir. E ele fala: não andeis ansiosos ou não andeis preocupados. Eu prefiro a palavra preocupado, pois a ansiedade aqui se trata de doença. Mas não andei preocupados com o que há de comer ou com o que há de vestir. E eu estava lembrando dessa palavra esses dias e pensando justamente sobre isso. Eu falei: Deus, como é que a gente, sendo seus filhos,
Nós te aceitamos como o único e suficiente Salvador, como Pai verdadeiro. E a gente não depende de Ti como Pai. A gente não depende de Ti. A gente não depende do Senhor, assim como uma criança depende do Pai. Coisa que Deus ele está falando que Ele é Pai na palavra dele, justamente comparado a uma criança. Uma criança, ela não chega na hora de comer ali, ela não se preocupa em ir no mercado comprar algo para comer. Ela não se preocupa. Eu tenho duas filhas ali que ela chega ali na barra da saia da minha esposa e fala: estou com fome. Ela não sabe se, obviamente ela sabe que tem que comprar no mercado, mas ela não se preocupa em comprar. Ela não se preocupa em ter que pegar, abrir o armário, assim como a mãe faz, e ali, passar a manhã cozinhando, fazendo alimento para que chegue meio-dia, elas falam: não. Elas não precisam se preocupar com isso. Elas simplesmente chegam meio-dia e falam: não, meu prato está aqui. Meu prato está feito à mesa. E ela não se preocupa em ter que ir no mercado fazer a compra, porque elas falam: não, eu tenho um pai que vai fazer essa compra por mim, que vai cuidar de mim. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. A gente também, como pai, a gente supre na questão de vestimentas. Uma criança, ela não precisa se preocupar, falar assim: não, vou quebrar meu corpinho para comprar uma roupa. Você já viu alguma criança fazendo isso? Talvez já fez, mas ela não tem essa preocupação. Ela não chega para o pai e fala assim: pai, eu vou quebrar meu corpinho hoje, a gente vai descer lá embaixo e comprar uma calça jeans que eu tanto quero. Ela simplesmente fala assim: não, eu vou quebrar meu corpinho para comprar uma bicicleta, quebrar meu corpinho para comprar um brinquedo, para comprar algo que vai me agradar no momento, para ir numa sorveteria. Minhas meninas, elas têm um corpinho delas, elas sempre falam isso, né? Às vezes elas querem quebrar pelo motivo mais banal. E às vezes comprar um pirulito, você vê. Elas não se preocupam em ter que ir no centro e comprar uma roupa, mas sempre vocês verem elas aqui na igreja, estão vestidas. Estão vestidas. Por quê? Porque elas têm um pai e uma mãe a qual cuidam delas. E também tem avós também, que a avó abençoa demais ali também, não posso deixar de falar. Mas isso é paternidade. Isso é provisão. É você não se preocupar com o que você vai comer ou com o que você vai vestir. Porque a gente tem um pai que um dia a gente aceitou ele como pai. E o interessante é que ele é um pai tão bom que ele se contenta em prover nas nossas vidas. Ele se contenta com isso, ele se alegra no seu coração. Eu me alegro quando eu chego para minha filha e posso dar algo que ela gosta. Porque eu sou o pai dela. Porque eu a amo. E a gente tem um pai que nos ama. Um pai que enviou o seu filho para morrer por nós. Irmãos, isso foi o maior presente, que é o presente da salvação. A gente tem um Deus todo-poderoso que fala assim: não, eu quero que o meu filho Jesus desça, meu filho unigênito, desça, para que ele se torne primogênito, para que ele morra por nós, se torne primogênito e traga todos eles para a minha família. Foi isso que Deus fez. E a gente tem, em primeiro lugar, lembrar que a gente tem um Pai, que a gente tem um Deus todo-poderoso, que a gente não precisa estar preocupado com o que há de vir ou com o que vai acontecer amanhã, porque a gente tem um Deus que se preocupa por nós. Irmãos, a gente tem que entender isso em primeiro lugar. A gente tem que entender que Deus é Pai e que Ele é o nosso Pai e que Ele está provendo mesmo agora que você está aqui, mesmo quando você está preocupado, Ele está trabalhando. Eu lembro de uma frase do pastor Cláudio Duarte, eu vendo a ministração dele, e ele fala que um rapaz chegou até ele e falou assim: irmão, eu não vejo você preocupado, não vejo você preocupado. Aí ele fala assim: mas não tem por que eu me preocupar. Se eu tiver um problema que ele tem solução, eu não preciso me preocupar, que ele tem solução. E se eu tiver outro problema que não tem solução, eu também não preciso me preocupar, porque ele não tem solução, eu não vou poder fazer nada. Mas pelo contrário, na segunda parte aí, tem solução. Às vezes a solução é o nosso Pai, às vezes a solução é o nosso Deus. A gente muitas vezes tenta fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Isso é do humano, a gente tenta fazer. E Deus está falando assim: eu só queria que você se entregasse para mim. Eu só queria que você se entregasse em minhas mãos. Eu só queria que você se disposse totalmente para mim, e eu cuidarei de você. E eu cuidarei de você. Amém? Estão entendendo? Amém? Separei algumas passagens aqui falando de pessoas que viveram a provisão de Deus, viveram realmente a provisão do Senhor. Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 8, vai dizer que Deus ali, Ele cria Adão, cria Eva, e Ele coloca eles sobre um jardim, e nesse jardim ali,
Deus planta árvores frutíferas e fala, coma, coma. Adão, ele tinha a providência de Deus. Ele tinha a providência do Senhor, por mais que mais à frente ele venha cair. Mas eu quero focar nesse ponto da provisão do Senhor. O Senhor não chegou a Adão e falou, Adão, eu quero que você comece a plantar, espere essa árvore crescer, para que então você coma do fruto. Não, Deus plantou um jardim frutífero, e falou, coma das frutas, coma delas. E a gente vê a provisão de Deus na vida de Adão. Irmãos, se você parar para pensar, eu falo assim, Ralf estava comigo no terreno ontem. Meu irmão plantou um pé de manga lá, e o pé de manga, para começar a dar manga, demorou uns 6 anos ou mais ou menos isso, 6 anos ou mais. Então imagine se Deus falasse com Adão, falasse, não, você vai começar a plantar para então você colher. Não, Deus falasse, não, eu vou dar primeiro, porque eu sou um pai provedor. Eu vou dar primeiro, eu vou plantar o jardim, vou fazer que haja frutos, e então ele vai poder comer os frutos. E a gente vê a provisão do Senhor na vida de Adão. Amém? No deserto, o povo no deserto, quando ele sai do Egito, e Moisés, ele ali é enviado por Deus e tira o povo do Egito, o povo vai para o deserto e vive ali por 40 anos. E a palavra do Senhor, em Êxodo, vai falar, vai explicar, que aquele povo estava no deserto andando, e ali não faltava comida, porque Deus enviava o pão dos céus, enviava o maná, enviava também codornas para aquele povo, e aquele povo, quando sentia frio à noite, Deus enviava uma coluna de fogo para esquentar aquele povo, e quando aquele povo sentia sede, Deus fazia com que saísse água da rocha. Aquele povo, quando sentia calor durante o dia, Deus enviava nuvens sobre eles para proteger. E a gente vê que durante 40 anos há provisão do Senhor no deserto, há provisão naquele lugar, há provisão para aquele povo, apesar de ser um povo que murmurava demais contra Deus, mas ainda assim a provisão do Senhor estava sobre eles. Ainda assim Deus tinha prazer em prover, prazer em abençoar e derramar graça sobre eles. E a gente tem que entender, não é porque a gente é um péssimo filho que Deus vai parar de prover na nossa vida. Ele envia sobre a nossa vida, ou prover, né, no caso na nossa vida, mesmo a gente sendo ruins, porque não é sobre nós, é sobre eles. Isabela cantou aqui, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Deus, sempre é sobre Ele. Por mais que muitas vezes a gente fala, não, eu sou um péssimo filho, eu sou um filho mau, Ele ainda assim tem o prazer em nos abençoar. Um pai, ele não faz distinção entre o filho ruim e o filho bom. Muitas vezes ele talvez ame em seu coração um filho bom para ele, mas você vê que um pai, ele nunca afasta o filho, mesmo se ele afastar esse filho, ele afasta com dor no coração. Então a gente tem que entender que a gente, obviamente, a gente precisa ser um bom filho para Deus, mas independentemente disso, Ele é Pai. Independentemente disso, Ele cuida de nós. Ainda aquele povo murmurando contra Deus, falando contra Deus, Deus estava mandando a nuvem para que eles não se sentissem ruins no sol, estava mandando ali a coluna de fogo no frio, estava mandando alimento todos os dias para que eles pudessem se alimentar. Então a gente vê que Deus, mesmo no deserto, mesmo no lugar menos provável, Deus estava provendo para aquele povo. Deus estava derramando para aquele povo a provisão. E eu fico, tem hora que eu fico imaginando, a gente vê em Deuteronômio que ainda assim Deus, até as sandálias dos pés das crianças e as roupas não se desgastavam, crescia juntamente com eles. E a gente vê um Deus que é um Deus de detalhes, é um Deus que Ele se importa com a nossa necessidade. Ele se importa não somente em nos dar o alimento, mas Ele se importa em nos dar o vestir. Ele se importa muitas vezes em nos fazer aquilo que a gente deseja em nosso coração. Muitas vezes você não vai precisar de algo, mas mesmo assim Deus vai enviar. Irmãos, eu falo assim, gente como cristão, a gente entende Deus como Pai. Eu oro muito, peço muito a Deus, e eu tenho colhido bênçãos extraordinárias do Senhor. Tem coisas na minha vida que eu olho hoje, a gente na casa de bênção até muitas vezes comenta, a gente fala assim, nossa, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado mais do que a gente precisa, mais do que a gente necessita.
O padrão de vida que a gente vive hoje, obviamente a gente não é nenhum rico, é tudo trabalhador, precisando correr atrás, mas Deus tem nos dado mais do que a gente necessita. Muitas vezes Deus tem nos dado muito mais do que a gente necessita, e o pior, quando vem um momento de dificuldade, a gente esquece que Deus é um Deus provedor. No momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é dobrar os nossos joelhos e começar a murmurar contra Deus, falando: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que está acontecendo aquilo? E Deus está lá no céu falando: meu filho, mas eu não estou ouvindo a outra vez, eu não posso fazer dessa também? Se eu fiz da outra vez em sua vida, eu posso fazer dessa vez também em sua vida. E a gente se esquece que Deus é um Deus provedor, Deus é um Pai provedor, é um Pai que se alegra em nos abençoar. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abraão no Monte Moriá. Abraão, quando ele leva o seu filho Isaac ali para fazer aquele sacrifício, a gente conhece bem a história. E quando ele está emolado, o seu filho está a sacrificar Isaac, o anjo brada do céu e fala assim: para, não precisa fazer isso, porque eu sei verdadeiramente que você teme a Deus. É o que o anjo fala. E Abraão, ele para naquele momento e vai dizer que quando ele olha ao seu redor, ele vê um carneiro enganchado pelos chifres, um arbusto. E a gente vê ali a provisão do Senhor no sacrifício. A gente vê ali o cuidado de Deus no sacrifício. E o interessante que eu peguei a história de Abraão aqui é justamente para falar que é no último momento, irmãos, que Abraão vê as mãos do Senhor agindo por ele. É no último momento, no último instante, que ele vê a mão do Senhor abençoando a vida dele. E muitas vezes com a gente é assim também. Muitas vezes Deus vai nos deixar passar por todo o processo, porque é um processo demorado. E a gente fala assim: não está vendo provisão de Deus, e Deus está falando: calma, que vai chegar a provisão. Ainda não chegou o tempo certo, ainda não chegou a hora certa, mas vai chegar a provisão do Senhor. Assim como chegou ali para Abraão, no momento dele imolar o seu filho, no último segundo, Deus brada do céu e fala: pare. E ele olha para o lado e tinha um cordeiro. Tinha um cordeiro ali para ser sacrificado. Muitas vezes nas nossas vidas vai ser assim também. Muitas vezes vai ser no último momento, no momento de suspiro ali, que a gente fala: não tem mais forças. Mas aí Deus olha no céu e fala assim: não, a força dele acabou. O que ele podia fazer acabou aqui. Aí agora a gente vê a mão poderosa de Deus agindo na nossa vida. A gente vê a mão da providência do Pai nos pegando no colo, falando: não, agora eu vou cuidar de você. A gente vê Deus agindo verdadeiramente em favor dos seus. Eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes eu vi a mão de Deus agindo sobre a minha vida. Muitas vezes. Eu passei cerca de 2 meses atrás, a gente teve uma complicação de serviços e tudo fechou. Parece que eu falo assim: Deus, pelo amor de Deus, tem compaixão de mim aqui, que eu não estou aguentando não. E houve alguns problemas ali com o serviço, atraso de começar a obra, atraso de chegar material, e virou uma bola, e aí as contas não param de chegar. O interessante é isso, que quando as coisas travam, as contas continuam chegando. Eu falo: Senhor, eu desesperado, Deus me ajuda, não murmurando, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. E muitas vezes, irmãos, eu vi a providência do Senhor. Certo dia eu estava trabalhando e meu irmão chegou do nada e começou a falar sobre isso e falou: Yuri, eu vou fazer um pix aqui de R$400 para ajudar você lá. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: como se você tivesse ocupado, pode ficar tranquilo. Eu falei: glória a Deus, a provisão do Senhor, a provisão de Deus. Eu dou graças a Deus que Ele enviou alguém para ajudar. Eu dou graças a Deus por isso. E a gente se desespera à toa. Eu ia vencer todas as minhas contas semana passada e no último dia Deus proveu. Deus enviou tudo que era necessário para pagar todas as contas. Então a gente vê que Deus, Ele tem o poder, Ele está no controle. Basta que a gente acredite que Ele tem o poder para isso. Basta que a gente entenda que Ele é Pai, que Ele está cuidando de nós. Basta que a gente entenda isso. Basta que no momento da dificuldade a gente olhe e fale assim: não vou duvidar. Eu não vou parar de crer em Deus, porque Ele ainda vive. Ele ainda é eterno, Ele ainda é poderoso, Ele ainda pode fazer e Ele ainda está cuidando de mim. O mais interessante é isso, que Ele ainda está cuidando de nós.
Ele não deixou de cuidar um segundo sequer. Ele não deixou de trabalhar um segundo sequer em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 5, diz assim: então a mulher foi para casa com seus filhos e fechou a porta e pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar sobre as vasilhas. E conforme os filhos iam trazendo vasilhas, ela ia pedindo que trouxessem mais. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou: não tem mais vasilha? E o filho respondeu: não, essa é a última. Portanto, parou de cessar de derramar o azeite. A gente vê aqui uma mulher que estava padecendo necessidade. Ela era uma viúva, a qual o marido dela trabalhava com os profetas, e aquele homem tinha morrido, e ela estava desesperada porque os credores, as pessoas que o marido dela deviam, queriam vir pegar os seus filhos para levar como escravos. Aquela mulher estava numa situação desesperada. Ela estava numa situação desesperada. E ela vai procurar justamente o profeta, Eliseu, para fazer algo. E Eliseu, ele fala ali para ela ir para a sua casa, pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, e pegar uma botija de azeite primeiro. Ele pergunta: o que você tem em casa? E ela fala: só tem uma botija de azeite. E aquela mulher vai para casa e fala assim com os filhos: lá, busquem vasilhas e não poucas. E aquelas crianças vão, pegam as vasilhas, trazem, e ela começa a deitar sobre aquelas vasilhas no azeite que tinha na botija. Todos nós sabemos do milagre que aconteceu ali. E ali houve provisão para ela. Houve provisão. Mas o interessante na história dessa mulher aqui, o que me chama mais a atenção, é que ela soube procurar com quem falar. Ela soube procurar com quem falar na hora da dificuldade. Ela procura justamente um profeta usado por Deus. Ela procura um profeta usado por Deus. E o que eu quero falar com a história dessa mulher ali? Ela vive um milagre maravilhoso. Mas um milagre que não foi Deus quem falou com ela. Deus usou o profeta a falar com ela. Deus usou o profeta a abençoar a vida dela. E aquela mulher, ela vive um milagre que ela vem, paga tudo que devia e ainda vive do restante. E muitas vezes a gente, como homens, a gente passa por dificuldades, a gente não procura as pessoas certas. A gente não procura. Muitas vezes, pelo nosso orgulho humano, a gente fala assim: não preciso procurar ajuda. E Deus está falando: quem pode te ajudar está louco ali. Quem pode te ajudar está louco à sua porta. Então peça. E essa mulher, ela vai justamente com o profeta do Senhor e pede ajuda. E aquele homem ajuda da forma que ele podia, derramando, dando o milagre que ela necessitava através de Deus. Então a gente vê que a gente muitas vezes, quando a gente está passando por algo, a gente tem um Pai provedor. Mas esse Pai provedor, todo poderoso, ele enviou pessoas à terra para ajudar também os santos. E muitas vezes a gente vai passar necessidade porque a gente não está procurando ajuda no local certo. A gente às vezes tem um amigo que pode nos ajudar e a gente não procura. Muitas vezes a gente tem um pastor que pode nos ajudar e a gente não procura. E eles são usados por Deus. Irmãos, eles são usados por Deus. A gente muitas vezes vai dispor do que a gente tem para ajudar aquela pessoa. Tantas vezes eu já fiz isso para ajudar pessoas, irmão. Eu falo assim: a gente muitas vezes não tem muito, mas o pouco que a gente tem, a gente consegue repartir. Então às vezes tem irmão na igreja padecendo necessidade e a gente não sabe, sendo que tem os santos que são enviados por Deus para estar aqui cuidando da igreja também. E você poderia chamar em particular e falar assim: meu filho, eu estou precisando de algo. E a gente, com a nossa mão abençoadora, vai abençoar com todo carinho, irmão. Com todo carinho. Muitas vezes a gente não vai ter o dinheiro para dar, não, mas a gente vai ter a oração para fazer. E a oração do justo, né, pode muito em seus efeitos. Então a oração do justo pode muito. Então muitas vezes a gente não vai poder ajudar te curando, não, mas a gente vai orar para curar. Muitas vezes a gente não vai ter o dinheiro do exame, não, mas a gente vai tentar arranjar. Se não arranjar, a gente vai orar e Deus vai curar, irmãos. Porque Deus, Ele faz, Deus é um Pai provedor. E a gente, assim como aquela mulher ali, que procurou Eliseu na hora certa, que a gente venha procurar também.
Os homens e as mulheres de Deus na hora certa, elas vão te ajudar. Eles vão te ajudar. Deus, Ele nos instituiu como igreja, como uma família, justamente para um amparar o outro, para um cuidar do outro, para um zelar do outro, para um tratar bem o outro. E a gente, como cristão, a gente tem que fazer isso. Por mais que a gente fale assim, eu não vou para o cara do irmão, ela fala assim, Deus me enviou para cuidar dele. Deus me enviou para abençoar a vida dele. Deus me ajuda a amar o irmão, por mais que eu não vou para a cara dele, e ajudar na hora que ele necessita. E a gente vai ajudar com todo carinho. Não só eu, mas toda a igreja. Eu creio que todo mundo aqui, amém, se procurar ajuda, vai achar ajuda. A gente vai procurar de algum jeito ajudar. De hora em quando passam pessoas lá na serraria e passam ali pedindo ajuda, e Cida vai estar ali, né, que trabalha com TV social. E muitas vezes lá não tem na hora, mas sempre eu mando uma mensagem para Cida, eu falei, Cida, tem algum alimento lá na igreja? Passa um rapaz aqui que ele está precisando. E se tiver, eu passo lá e pego para ajudar essa pessoa. Porque a gente tem que ter prazer em ajudar. Muitas vezes a gente não vai ter, mas a gente vai procurar meios de ajudar as pessoas. Meio de ajudar. Então que a gente entenda isso, que a gente é uma família. Que assim como aquela mulher procurou o sacerdote, procurou o profeta, na verdade, que a gente venha saber procurar as pessoas certas para contar e desabafar. Eu falo, irmãos, não é com qualquer pessoa não, tenha discernimento. Tem pessoas que você vai chegar para conversar e falar algo que está passando com você, e vai chegar e simplesmente espalhar para todo mundo, não vai te ajudar. Você tem que ter discernimento e falar assim, não, eu tenho que ir na pessoa certa, na pessoa de Deus que vai me ajudar, e Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a vida daquela pessoa para te abençoar, ou vai abençoar a sua vida através da vida daquela pessoa, mas Deus vai fazer, de um jeito ou de outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, diz assim, porém ela respondeu, juro pelo meu Deus vivo, pelo meu Deus vivo, Senhor, que não tenho nada mais em minha casa, não tenho nem pão, só tenho um punhado de farinha numa tigela e um pouquinho de azeite. E eu estou catando aqui 2 pedaços de gravetos para fazer uma fogueira e cozinhar um pão e comer, e morrer de fome depois, eu e o meu filho. E logo no versículo 13 diz assim, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho e venha e traga até mim. E depois prepare um pão para você e para seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, diz isso, não acabará a farinha nem o azeite para você. E quando ela fez isso, até que caia chuva, então a viúva foi e fez o que Elias tinha dito, e tudo o que ele tinha dito, Deus o fez, e não faltou pão para eles naqueles dias. A gente vê que aqui também há provisão do Senhor. Ali Deus, ele fala com Elias, fala assim, Elias, eu quero que você levante, vá até a casa de uma certa mulher, e ela vai prover para você. A palavra de Deus para Elias é isso, vai que ela vai te sustentar, vai que ela vai te sustentar. E quando Elias ele chega lá, ele se depara com uma cena e fala assim, poxa, talvez na mente dele ele estava pensando que ia por causa de uma senhora muito rica, que ia ajudar a sustentar ele durante dias. E ele chega ali e aquela mulher simplesmente tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela estava se preparando para e logo após isso, morrendo de fome, e era o seu filho. Era o propósito dela. Cozinhar aquele pão, comer, e a partir dali morrer de fome, porque naquele período, pelo que se fala aqui, estava havendo grande sede. E ela não teria mais onde tirar. E aquele profeta usado por Deus, ele foi para ser abençoado, mas ele que abençoou, ele que derrama as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Deus estava enviando ele ali não para que ele fosse sustentado, mas para que ele sustentasse, para que ele fosse usado para cuidar de alguém que necessitava. Irmãos, eu estava lendo esse versículo há alguns dias, e hoje também, e eu parando por atenção, falando, Senhor, imagine o coração dessa mulher. Ela estava catando alguns gravetos para simplesmente preparar um pão, comer e depois morrer com seu filho.
Eu falo, o coração daquela mulher ali é um coração de desespero. Irmãos, eu não sei se você já padeceu necessidade, ou se na sua casa já passou necessidade, mas você passa necessidade tranquilamente, mas se você vê um filho seu com fome, você se desespera. Minha mãe, muitas vezes, eu vi ali que a gente teve uma infância difícil, e muitas vezes tinha pouquinha coisa, ou às vezes quase nada para tomar café, e eu vi o desespero da minha mãe. Eu vi o desespero, a gente tentava acalmar, porque é algo desesperador, você falar assim, não, meu filho não tem o que comer hoje, meu filho não tem o que vestir hoje. E Deus ali, ele pega e envia Elias para abençoar aquela mulher. E ele chega naquela casa e vai dizer que ele ali, usado por Deus, ele dá uma direção à mulher também. E a mulher, ela faz aquilo que é pegar e ofertar a primícia a Elias, e a partir dali ela vive um milagre grande, que na casa dela, até a de chuva, não faltaria pão. E vai dizer ali no finalzinho, acho que eu nem ouvi no finalzinho aqui, que houve comida para muitos dias. Houve comida para muitos dias. Então a gente vê a provisão do Senhor. Muitas vezes você vai estar desesperado no local, achando que não vai haver providência do Senhor. Você muitas vezes vai estar em casa triste, falando assim, não vai ter providência. Eu vou morrer a partir daqui. Não vai haver providência. Até aqui não houve providência, não vai haver. De repente Deus envia a providência para você. Aquela mulher estava num período desesperado da sua vida, que ela já não tinha mais esperança. A esperança dela havia acabado. Ela simplesmente já estava projetada em sua mente. Eu vou comer e morrer com meu filho. A esperança tinha se acabado. Mas ainda assim Deus se levanta sobre a vida dela. Envia alguém lá de longe para ir até a cidade dela, para fazer um milagre na vida dela. Então a gente tem que entender que a gente tem um Pai, um provedor. Todas essas histórias aqui, eu li para que você entenda que Deus é um Deus que provê. Se a gente pegar na Bíblia, tem várias histórias da provisão do Senhor. Se você ler a Bíblia do início ao fim, você vai ver a provisão de Deus em todos os lugares, em guerras, em deserto, em tudo. Eu li essas histórias, essas poucas histórias aqui, para você ver que Deus é um Deus de providência. Que Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Que Deus é um Deus que se preocupa com o seu bem-estar. Que Deus é um Deus que se preocupa contigo, se preocupa com seus filhos, com a sua família, com a sua casa. E aí muitas vezes você pode estar pensando, não, Deus não está no negócio, Deus aqui ele não está trabalhando, Deus está trabalhando por fora. Eu não sei quantos dias Elias demorou de sair da cidade dele até chegar na outra, já que era de pé ou de jumento ou de camelo, mas talvez passaram-se dias. E aquela mulher naqueles dias ali estava desesperada e Deus já estava trabalhando. Deus já estava enviando a bênção, Deus já estava enviando a sua misericórdia. E quando ele chega ali, a bênção acontece sobre a vida dela. E a gente muitas vezes tem que entender isso. Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que uma vez a gente falou, não te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Como o único e suficiente, que nele a gente encontra tudo, pois ele é suficiente. Ele está preocupado com você. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não é porque você está passando por uma prova que ele não está com você. Não é porque você está passando por um local de provação que ele não está com você. Ele está com você o tempo todo. Ele está com você o tempo todo e no último minuto, nem que seja no último minuto, ele vai prover sobre a sua vida. Nem que seja no último minuto, ele vai enviar a bênção, ele vai enviar o escape. Pois muitas vezes ele só está nos testando para ver até onde a gente consegue ir sem ele. Que isso aqui agora, a gente já está finalizando. Para a gente, é muito fácil falar em descansar em Deus quando a gente está bem, isso é verdade. Quando a gente está bem, a gente vem aqui à frente, prega e fala assim, não, descansa em Deus, que dele virá provisão. Descansa em Deus, porque Ele abençoará. É muito fácil quando as coisas estão fáceis para a gente, quando as coisas estão favoráveis, quando Deus está abençoando o tempo todo, é muito fácil. O difícil é a gente descansar em Deus quando as provas vêm, quando a dificuldade vem, quando a gente está no momento de provação, a gente olha e fala assim, não, eu vou desistir aqui. É muito difícil a gente acreditar e descansar em Deus.
Só que o interessante é que Deus, como Pai, Ele olha para nós e fala nos momentos de dificuldade, que você tem que ver que você tem um Pai, você pode correr para os seus braços. Irmãos, eu falo por isso porque eu sou homem, e homem mais que a mulher ainda, homem tem orgulho que a gente tem que orar e lutar e pedir: Deus, tira de mim esse orgulho masculino que a gente tem, né? Obviamente tem mulheres também que são orgulhosas, mas o homem normalmente é muito mais. E pelo nosso orgulho, muitas vezes a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos. A gente tenta buscar solução por conta própria. A gente busca de formas extraordinárias, falar: não vou resolver o problema, eu vou resolver de um jeito ou de outro, eu vou correr atrás de um jeito ou de outro, eu vou me endividar de um jeito ou de outro, mas eu vou trazer a solução. E a gente esquece que Deus é Pai. A gente esquece que Ele é todo poderoso. E muitas vezes as dificuldades estão se estendendo em nossa vida. Não é porque Deus já não quis parar com elas. É porque você continua tentando correr com as suas próprias pernas. É porque você continua tentando fazer com as suas próprias mãos. E Deus está falando dos céus: ei, irmão, não faça com as suas próprias mãos. Se entregue, se joga aos seus braços. Aqui no primeiro versículo que a gente leu, no segundo, na verdade, Mateus 33, vai falar: quando você cuidar das coisas de Deus, não se preocupe com o restante. E o restante aqui, ele está justamente falando sobre o comer, sobre o vestir, sobre a sua vida cotidiana. É isso que Deus está falando. Quando você estiver em mim, não se preocupe com as outras coisas, porque eu vou prover tudo. E a gente tem que entender isso. A gente, nos momentos de dificuldade, a gente muitas vezes vai ter que dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu já não consigo mais sozinho. Eu já não consigo mais sentir. Eu já não consigo fazer com minhas próprias mãos, já estou afundado em dívidas. Em minha casa já não tenho alimento. Eu já não consigo dinheiro para pagar minhas contas. Eu já não tenho saúde. Os médicos já não querem me atender mais. E é nesse momento que a gente tem que quebrar o nosso orgulho, fechar a porta do nosso quarto e falar assim: Senhor, agora eu sou totalmente dependente de Deus. Agora eu sou uma criança em tuas mãos. Eu sou uma criança junto a ti. Agora eu te peço, me conduza, Pai. Me conduza. E aí você começa a ver Deus falando: não, agora eu vou descer. Agora eu vou ajudar. Agora eu vou prover. Agora eu vou mostrar para Ele que eu sou Deus. Agora eu vou mostrar para Ele que eu estou com Ele. E agora Deus está falando que eu estou contigo. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Basta que a gente se entregue. Irmãos, e se entregar não é falar da boca para fora, não. E muitas vezes você vai estar aí falando: não, Senhor, entregue tudo aqui nesse momento. E chega dali, porque você já está procurando um jeito de solucionar. Deixe que Deus solucione. Deixe que Deus entre com a providência. E o interessante é que quando Deus entra com providência, é de uma vez por todas, irmãos. O milagre acontece. Assim como para aquela mulher ali do azeite, Deus fez o azeite derramar nas vasilhas, até que as vasilhas se acabassem. Na nossa vida também é. Quando a gente permite que Deus age em nossa vida como Pai. Você lembra que no início eu falei como um pai provedor, que eu tenho prazer de prover na vida das minhas filhas? Deus está falando: eu tenho prazer em prover na sua vida. Então se entregue a mim. Não tente fazer por conta própria, que você não vai conseguir. No momento que você se entregar a mim, eu farei conforme o meu querer. E o meu querer é melhor que o seu. O meu querer é melhor que o seu. O salmista Davi, se eu não me engano, que ele fala, né? Que agora não fica na memória desse, mas que ele fala sobre o monte, que ele está sentado e ele olha para os céus, de onde me virá o nosso socorro, mas ao mesmo tempo ele olha para cima e fala: o socorro de Deus e o céu e a terra. Então a gente tem que entender isso, que o nosso socorro não vem de homens, por mais que Deus use homens para fazer. O mérito não é para homens, o mérito é dele, porque o cuidado é de Deus, o cuidado é do Pai. Ele vai enviar pessoas para te abençoar, mas você tem que entender: não foi a pessoa que te abençoou. Por mais que você tenha que ser grato a ela, mas você entenda que é Deus provendo e cuidando de você. É Deus trabalhando na sua vida, Deus manifestando o poder dele em sua vida. Então nessa noite eu te convido a se entregar a Deus, a se entregar verdadeiramente de corpo e alma, se entregar nos braços do Pai e falar assim: Senhor,
eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Sem você eu não consigo. Vencer o orgulho humano e falar, Senhor, eu quero parar de tentar com minhas próprias mãos. Porque o que eu estou tentando está dando errado. Eu falo assim, não, eu me entrego a Ti, Deus. Eu me entrego somente a Ti nessa noite. E te peço que o Senhor me ministre conforme o Teu querer. Amém? Se coloque de pé nessa noite, a gente vai orar. O Ministério do Louvor também vai louvar nessa noite. O Ministério do Louvor está incompleto, né? Mas glória a Deus por isso. Eu dou glória pela vida de Davidão, né? Que mesmo levando a esposa dele ali, não pode estar aqui ainda para tocar e louvar conosco. Mas ore nesse momento. Apresente sua vida a Deus. Talvez você que está em casa assistindo, coloque sua vida na presença do Senhor agora e fale assim, não, eu estou a dispor do Senhor. Talvez você está assistindo daqui um mês, daqui um dia, se coloque na presença do Senhor e fale assim, não, eu sou dependente de Deus. Então nessa hora você vai fazer essa oração. Você que está aqui na igreja, você que está assistindo em casa, e vai falar assim, Senhor, eu me entrego a Ti. Me ensina, Senhor Jesus, a ser guiado por Ti. Me ensina, Deus, a confiar em Ti acima de todas as coisas. E você vai ver a provisão do Senhor. Deus, amado Pai e eterno Senhor Jesus, queremos Te agradecer por todas as coisas que o Senhor já fez sobre esse lugar. Senhor Deus, nessa noite aprendemos que o Senhor é um Deus de provisão. Que o Senhor é um Deus que provê para aqueles filhos que são Teus, para aqueles filhos que estão na Tua presença, para aqueles filhos que entendem que Você é Pai, Senhor Jesus. Pai, nesse momento, entregamos nossa vida totalmente ao Senhor. E te pedimos, nos guia, Senhor Jesus, onde quer que a gente vá. Oh Deus, oh Pai, que os problemas que eu não consigo resolver, que o Senhor entre com a Tua mão nesse momento e comece a transformar as nossas vidas, Pai. Amado Senhor Jesus, eu te exalto por tudo que o Senhor é. Eu te exalto por tudo que o Senhor é.